Graças a paz, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Os Livros Históricos, parte um, e vamos estudar aqui o livro de Primeira e Segunda Samuel. A gente precisa lembrar que Deus, ao libertar Israel do Egito, ele fez uma aliança com o seu povo ali no Monte Sinai. E através dessa aliança, para o povo desfrutar de um relacionamento saudável com Deus, o povo deveria obedecer os seus mandamentos, seus preceitos e os seus princípios. Então, o povo deveria ser fiel a Deus na terra prometida, tendo Ele como único Senhor, como único Deus, o amando acima de todas as coisas e também se relacionando de uma forma amorosa e justa com o seu próximo. E o livro de Juízes, que nós estudamos, nós percebemos que Israel falhou nessa aliança. Israel, no tempo dos juízes, acaba abraçando o caos moral e o caos espiritual. Ela falha no mandamento de se relacionar com Deus como o único Deus do povo e falha no relacionamento com o próximo. Então, havia ali uma necessidade do povo ser liderado por líderes fiéis e por líderes sábios. E o livro de 1ª e 2ª Samuel é uma resposta para essa necessidade do povo, então, ser governado por esses líderes. O livro de 1º Samuel, ele é um livro só, na verdade ele é dividido por questão didática, mas o livro ele narra a história de 3 personagens principais. O primeiro é Samuel, que também é um juiz sobre Israel, ele também é um profeta, e ele aparece ali como líder no tempo dos juízes. E depois de Samuel, aparece então um personagem de transição da era dos juízes para a era da monarquia, que é o personagem Saul. Esse personagem ele é substituído com a sua queda pelo rei Davi, que então vai unificar todas as tribos politicamente, ok? Lembra que no tempo dos juízes as tribos eram divididas, ok? Cada um fazia o que bem entendia. Deus levantava juízes para orientar esse povo. E agora com o rei Davi, ele vai unificar politicamente essas tribos e governar como um rei sobre todas, certo? Então, o design do livro apresenta 4 partes. A primeira parte narra a história de Samuel, a segunda de Saul, a terceira de Davi, e o livro é concluído com um epílogo, ok? Então, Samuel ele é levantado como líder principal e também como um profeta. Ele desempenha um papel fundamental nas sessões posteriores, ok? Onde ele vai ungir Saul e depois Davi. A história de Saul começa com a sua ascensão ao poder, só que ele é um personagem inconstante e ele apresenta uma série de fracassos, e então esses fracassos acabam provocando a sua queda e a sua morte. Com a sua queda e a sua morte aparece Davi, que ascende ao poder, mas que também acaba fracassando, e então sua família sofre consequências e ele acaba morrendo e sendo substituído por seu filho Salomão. E aqui na conclusão do livro, com o epílogo, que na verdade nada mais é do que uma recapitulação e um desfecho dessa história desses reis e do ministério de Samuel, trazendo uma reflexão sobre tudo o que foi narrado, sobre tudo o que foi contado.
Ok? Então temos aqui a primeira história, que narra um pouco sobre o ministério de Samuel, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7. A sua história começa com a sua mãe, que é estéril, não consegue ter filhos, é a esposa de Eucana, que tem uma outra mulher, e essa consegue gerar filhos, e Ana acaba sofrendo escárnio por não conseguir gerar. Ela fica triste e começa a orar a Deus, e o seu pedido é atendido. Pela graça do Senhor, ela acaba gerando um filho e coloca o nome dele de Samuel, ok? Quando ela engravida, ela acaba compondo um cântico. E esse cântico é muito interessante. O conteúdo dele vai nos informar que Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Se você perceber, todo o livro de 1º e 2º Samuel, esse conteúdo, ele vem à tona. Deus se opondo aos orgulhosos e exaltando os humildes, se opondo ao orgulho de Saul e exaltando a humildade de Davi, se opondo ao orgulho da nação de Israel, quando ela se esquece de Deus, e também ao orgulho dos filisteus, e exaltando aqueles de coração quebrantado, de coração arrependido, de coração humilde. A canção de Ana também vai nos mostrar que, apesar do mal humano, Deus está no comando da história. Ele continua sendo fiel à sua aliança. Apesar dos erros de Saul, dos erros de Israel, dos erros de Davi, Deus continua conduzindo o seu povo para que eles experimentassem uma aliança. Deus vai erguer um rei messiânico. Esse também é mais um conteúdo da canção de Ana. Deus vai estabelecer a dinastia de Davi, e através dessa dinastia, ele vai erguer um rei que virá para governar sobre todas as nações do mundo e estabelecer o seu reino. Então, Samuel cresce nesse contexto, onde os filisteus lutavam contra Israel. Nós vemos aqui a arrogância de Israel, quando Israel não desfruta de um relacionamento com Deus, quando ela não ora, e a consequência disso é que ela acaba perdendo em uma batalha contra os filisteus. Israel via a arca apenas como um objeto de sorte, como algo mágico, como um amuleto. E essa arca é roubada e colocada ali no templo dos filisteus, no templo de Dagon, do deus dos filisteus. Em consequência disso, para punir o povo, Deus envia a praga sobre eles e o seu exército, o exército dos filisteus, acaba sendo derrotado. E os filisteus então devolvem a arca para Israel. E o que a gente pode perceber aqui é que o conteúdo da canção de Ana acaba sendo refletido nessa ação de Deus para com os filisteus e para com Israel, onde ele mostra que ele não é um objeto de sorte, onde ele se opõe ao orgulho tanto dos filisteus como do seu povo, e que para Israel desfrutar de um relacionamento com Deus, ela precisa ser humilde, porque Deus só vai exaltá-la se ela for humilde diante da aliança do Senhor. Então, a segunda parte, ela vai tratar da ascensão de Saul ao poder, quando o povo pede um rei para Samuel. Nós queremos um rei como as outras nações. Perceba que essa proposta ela foi feita a Gideão pelo povo. Gideão não quis, ele recusou essa proposta. O próprio Gideão falou: Deus, nosso Deus, reinará sobre vocês. Só que o filho dele, Abimeleque, queria ser rei sobre a nação e Deus acabou o matando. Então o próprio Deus chega para Samuel e diz: deem o que eles querem. E então o povo escolhe Saul, que é uma figura trágica, porque ele aparece como uma fonte de esperança, mas o final do seu reino é um desastre.
e ele aparece cheio de promessa, como um cara alto, bem vistoso, bonito, e acaba caindo na graça do povo. Só que ele tem uma série de falhas de caráter. Ele é desonesto, ele não apresenta integridade, ele é afoito, ele age por impulso, ele é orgulhoso, ele é invejoso, e a consequência das suas falhas de caráter é que o seu reino acaba caindo e a sua família experimenta uma destruição. Então Samuel confronta o povo e a Saul e deixa claro que Israel só desfrutaria de um relacionamento saudável com Deus e só seria abençoada se ela tivesse um rei humilde e um rei fiel. A fidelidade e humildade de um rei traria bênçãos para o povo. Então, caso contrário, todos os reis que não fossem fiéis, todos os reis que não fossem humildes, traria ruína para Israel. Lembra aqui da canção de Ana. Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Você vai verificar que o livro de 1º e 2º Reis, na parte 2 dos livros históricos que nós vamos estudar ainda, Deus constantemente se opõe aos reis orgulhosos de Israel. Então a canção de Ana, ela vai ali ser refletida no comportamento dos reis, ok? Temos aqui a queda de Saul por causa do seu orgulho. Ele é informado que é abandonado por Deus e que Deus vai erguer um outro rei, e isso deixa ele transtornado. Nós percebemos que o rei Saul era muito afoito, ele agia por impulso. Em uma batalha contra os filisteus, ele tenta usurpar o ofício do sacerdote, ele acaba sendo impaciente e acaba oferecendo um sacrifício ali em Gilgal, coisa que era somente permitido ao sacerdote. Ele chega a desprezar a ordem de Deus para destruir todos os amalequitas uma certa vez, ele acaba poupando a vida do rei Agag, o rei dos amalequitas, e também poupando o melhor dos seus animais. E certa vez ele consulta uma feiticeira em Endor para que ela trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. E algum tempo atrás, antes dele tomar essa atitude, Deus havia pedido para ele exterminar essa prática de consultar os mortos. Ele acaba até matando vários feiticeiros e em um momento de angústia, porque os filisteus estavam atacando e Samuel já havia morrido, ele acaba procurando ajuda a essa feiticeira e recorrendo àquilo que ele já havia condenado algum tempo atrás. Então, o chamado de Saul ele é bem curioso. Quando Samuel o visita para ungí-lo, ele está apacentando jumentas. E jumento é um animal teimoso. Se nós verificarmos quando Samuel visita Davi, ele está apacentando ovelhas. E ovelhas é um animal obediente. Então, o dia do chamado de cada um nos apresenta como queria ser o governo de cada rei. Saul seria um rei teimoso como uma jumenta, desobediente e afoito. Saul seria um rei, aliás, Davi seria um rei obediente e manso como uma ovelha. Então é bem curioso esse chamado de cada um. Então Saul experimenta uma terrível morte depois de perder uma batalha contra os filisteus e por orgulho ele acaba tirando a própria vida, se jogando sobre uma espada do seu servo, porque ele não queria ser morto por um filisteu, ok? E a sua vida vai nos ensinar que Deus ele se opõe aos orgulhosos. E a vida de Davi nos ensina que, apesar do mal humano, apesar de todo o mal de Saul, Deus ainda está no comando do seu povo. Que ele tem o propósito de levantar um rei humilde, paciente, que confia no Senhor.
ok? E que por causa disso ele vai exaltar a vida de Davi. Então ele aparece como um pastor insignificante, ali em uma luta contra Golias. Ele acaba mostrando que a escolha de Deus por ele não é baseada em seu status. Davi talvez não tinha nada para oferecer ao exército de Israel, ao povo de Israel. Ele era um simples pastor, desprezado, talvez pela sociedade, talvez desacreditado, seria a melhor palavra, até pela sua família, porque ele é o último a ser apresentado pelo seu pai quando Samuel vai visitá-lo. O próprio Samuel fica na dúvida de quem escolher e ele acaba sendo ajudado por Deus quando Deus fala que Deus não observa a aparência, mas sim o coração. E ele então é escolhido por Deus por causa da sua confiança e humildade, ok? Então, o poema de Ana vai nos mostrar que os orgulhosos Saul e Golias são humilhados. Perceba que também Golias é um orgulhoso. Golias ele confronta o povo de Israel. Ele não só confronta o povo de Israel, como mostra Davi, ele confronta o próprio Deus de Israel. E então ele é humilhado através da atitude de Davi, ok? Que acerta a sua cabeça com uma pedra e então a, decapita a sua cabeça, certo? Teve ali a sua cabeça decapitada por Davi. E ali Saul vai se perder na sua loucura e Davi começa a assumir o poder, a ascender no trono, certo? Ele, antes de ascender no trono, ele ganha várias batalhas e acaba recebendo a admiração do povo. Isso provoca uma inveja e desespero de Saul, que começa a persegui-lo, certo? E Davi no deserto nos mostra, quando ele foge, que apesar do mal de Saul, Deus vai erguer um rei para o seu povo. Então nós temos aqui a ascensão de Davi ao poder através da sua humildade, só que ele, quando no ápice e no auge do seu poder, ele acaba se tornando orgulhoso e acaba abraçando uma falha moral, dormindo com Batseba. Em consequência disso, que a canção de Ana vem nos ensinar, Deus vai se opor aos orgulhosos. Ele acaba caindo, certo? E o livro termina fazendo uma reflexão sobre o bem e o mal, mas também trazendo uma esperança de um rei segundo a linhagem de Davi, que viria a ser um rei perfeito, que governaria trazendo paz a todas as nações. Então, o livro de 1º e 2º Samuel é um livro, sim, que aponta para o reinado de Jesus Cristo, ok? E essa linhagem começando aqui, a dinastia de Jesus Cristo começando com a linhagem de Davi, ok? Para chegar até o seu governo. Então, a terceira parte vai trabalhar o reinado de Davi como rei de Israel. A família de Saul é assassinada. Alguns filhos sobrevivem, mas ele acaba morrendo, acaba tirando a própria vida. E o capítulo 1 de 2 Samuel vai trazer um lamento de Davi, que compõe um poema lamentando a sua morte e a morte da sua família. E então o povo de Israel chega para Davi e pede que ele unifique todas as tribos e se torne o seu rei. Então nós temos uma transição aqui do profeta Samuel passando o governo para Saul e agora Davi assumindo o poder e unificando todas as tribos. Quando ele se torna rei, ele conquista a cidade de Jerusalém, que era dominada pelos jebuseus. Ele torna essa cidade a capital de Israel e ele também torna ela como centro de adoração, porque
no tempo de Juízes, o centro de adoração era a cidade de Siló. A arca ficava lá. E agora ela é levada para a cidade de Jerusalém, e Jerusalém passa a se tornar a capital religiosa de Israel. Então, essa figura aqui é para você ter uma ideia de como que era geograficamente a cidade de Jerusalém. Olha só aí os montes ao redor de Jerusalém, ok? Lembra daquela música que fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião? Está aqui o Monte Sião, onde ela está construída, certo? E Davi, ele construiu ali o seu palácio também, e esse local ficou conhecido como a cidade de Davi, certo? Davi desejava construir um templo para Deus, só que Deus não permitiu ele construir esse templo. Na verdade, Deus disse que o filho dele é quem iria construir esse templo, porque Davi foi um homem de guerra e derramou muito sangue, certo? Então, o povo, ah, Davi desejava construir esse templo para Deus, só que Deus chega para ele e diz: na verdade, eu é quem irei construir uma casa para você. Deus estava aqui apontando para a dinastia de Davi, certo? Ali, através de Davi, Israel iria experimentar o governo de vários reis. E através desses reis chegaria um rei, certo? Que iria construir o templo de Deus sobre a terra. E através desse templo, ele estabeleceu o seu reino. Na verdade, Deus estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, que iria se fazer presente no meio de nós e viria para estabelecer o seu reino. Então, o livro também apresenta os erros de Davi. Davi foi um ótimo pastor, um ótimo soldado de guerra, e ele foi um ótimo rei. Só que Davi, ele falhou como pai e falhou como esposo. Davi, ele chega a dormir com uma mulher casada, Batseba, esposa de Urias. Ele a engravida, ele, mergulhado em pecado, acaba tramando a morte de Urias na guerra. Então, Urias é morto. E após esse episódio, ele é confrontado pelo profeta Natã e ele acaba se arrependendo. Então, se você desejar saber um pouco mais do conteúdo do arrependimento de Davi após esse episódio, você pode consultar o Salmo 51, que trabalha ali o arrependimento de Davi após cometer esse pecado com Batseba, um pecado de adultério. Então, quais foram os pecados de Davi? Ele teve muitas esposas e muitas concubinas. Um rei não podia ter muitas esposas. Na verdade, nenhum homem podia ter muitas esposas em Israel. Deus nunca aprovou isso. Deus ele permitiu, mas ele nunca aprovou. Então, sua família sempre esteve cercada de conspirações, de intrigas, rivalidades, vaidades, tragédias. Então, nós estamos aqui diante de um homem que conseguiu unir todas as tribos de Israel, as 12, mas ele não conseguiu unir a sua própria família. Um homem que pastoreava uma nação, mas não sabia pastorear a sua própria casa. Então, ele colheu sérias consequências por causa da sua irresponsabilidade como pai e como esposo. Uma delas foi que o seu filho Aminon acaba abusando da sua meia-irmã chamada de Tamar. E Absalão, para se vingar dessa atitude, de um abuso sexual, ele acaba mandando matar Aminon. Absalão, revoltado também com o pai, acaba promovendo um plano para destruir o seu próprio pai. E, em consequência disso, Davi acaba fugindo para o deserto. Absalão vai ter relações com as esposas, com as concubinas de Davi, ah, promovendo um escândalo público. E por causa dessa revolta de Absalão, ele acaba sendo morto. E aí Davi vai compor um segundo lamento. No início do livro tem um lamento por causa da morte da família de Saul,
e no final do livro tem um outro lamento por causa da morte de seu filho. Então, olha só. Então, o livro ele é concluído com um epílogo. Lembra que um epílogo é algo que é usado na literatura para resumir a história que foi contada e para trazer reflexões sobre essa história. E ali nós temos dois poemas de Davi que atuam como suas memórias, relembrando da graça de Deus em meio aos perigos e relembrando da promessa da aliança de Deus com a sua família. Então ele apresenta também uma esperança de um futuro rei, que esse rei viria para construir o seu reino eterno e faz uma conexão também com o cântico de Ana, certo? Mostrando que apesar da maldade de Saul e de Davi, Deus então continua trabalhando com seus propósitos de redenção. Deus ele se opôs à arrogância de Saul e de Davi, mas exaltou Davi enquanto que este se humilhou em arrependimento. Então o livro traz uma esperança futura, mostrando que o povo deveria ter uma esperança que ia muito além de Davi e de sua dinastia. Essa esperança ela apontava para um futuro. E qual o futuro? O futuro rei messiânico, que viria para estabelecer o seu reino e para abençoar todas as nações. Então, o livro de 1º e 2º Samuel aponta para esse futuro, ok? Então, depois que a gente viajou aqui pelo panorama do livro, eu queria discutir com vocês algumas questões interessantes que aparecem no decorrer desse livro. A primeira dela é o que significa não tocar no ungido do Senhor. A gente percebe que Saul perseguiu bastante Davi para tentar matá-lo. E Davi teve várias oportunidades para assassinar Saul. Só que sempre ele dizia: ele é o ungido do Senhor, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Davi entendia que ele foi colocado por Deus no trono e que somente Deus podia tirá-lo. Só que muitas pessoas, principalmente algumas do meio neopentecostal, acaba usando essa frase de Davi em um contexto errado. E muitas delas usam com o objetivo de justificar os seus erros, suas posturas, seus ensinamentos antibíblicos. E usam essa frase para se defender dos irmãos que tentam criticá-los ou confrontá-los. Você não pode me criticar ou me confrontar porque eu sou ungido do Senhor. E se você me criticar, maldições virá sobre você. Então há essa ameaça em algumas igrejas. Mas a gente já precisa entender o contexto dessa frase, entender quem eram os ungidos do Senhor. Eles eram os reis, os sacerdotes e os profetas. E não tocar aqui, no contexto da frase de Davi, significa não matar. Então, ele usou um eufemismo, ok? Ele suavizou através da palavra tocar, certo? Para diminuir a carga da palavra matar. Na verdade, ele queria dizer: eu não posso matar um ungido do Senhor, certo? Não tem nada a ver com confrontar, porque o próprio rei Saul, que era um ungido do Senhor, ele foi confrontado pelo pelo profeta Samuel. O próprio rei Davi, que também foi um ungido do Senhor, ele foi confrontado pelo profeta Natã. Então, quando um pastor, um líder, ele se acha em pecado, ele não quer se arrepender, ele precisa ser orientado, ele precisa ser confrontado. E se ele não se arrepender, ele precisa ser convidado a largar o posto de liderança que ele exerce. Isso significa confrontar. Porque se ele não largar, ele vai continuar adoecendo o rebanho onde ele pastoreia. E o ungido do Senhor, hoje, não é somente a liderança. O ungido do Senhor é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Lembra do
sacerdócio universal de todos os cristãos. Todo cristão é um sacerdote perante Deus. E todo aquele que persegue um cristão através de escárnio, do deboche, perseguição física, ele está perseguindo um sacerdote ungido do Senhor. E ele pode trazer consequências para si. Então, realmente, nós devemos ser confrontados quando erramos, devemos ser corrigidos e ensinados, assim como os profetas corrigiram e confrontaram os reis. Uma outra questão bem interessante, para tirar a sua dúvida, é sobre o espírito maligno que Deus enviava para atormentar Saul, ali no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 14. Que espírito maligno é esse? É um demônio? O que você acha? É um estado de espírito? Então, olha só como é interessante, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ok? Então, entenda que a palavra espírito aqui é usada para se referir a um estado de alma, ok? Deus não nos deu um estado de covardia. Deus não nos deu uma personalidade covarde, mas uma personalidade de poder, de amor, de equilíbrio, de domínio próprio, ok? Então aqui não se refere a um anjo caído ou a um demônio, mas sim a um estado. Então esse é o mesmo contexto do capítulo 16 de 1 Samuel, onde Deus não enviou um demônio para atormentar Saul, mas na verdade Deus o enviou uma crise emocional sobre ele, ok? Que podemos chamá-la de melancolia, desconfiança e loucura ou medo. Então, Saul ele caiu nos seus próprios erros e acabou sofrendo essa consequência de Deus, tentando corrigi-lo, ok? Então, na verdade, esse espírito refere-se mais a um estado de alma, ok? Um estado de tristeza, de melancolia, de preocupação, de pânico. E somente com as músicas de Davi era que Saul conseguia se acalmar, acalmar suas emoções, curar suas doenças emocionais e os tumultos do seu coração. Então, isso é bem interessante. E uma outra questão para a gente finalizar a nossa alma é que a gente precisa responder, e que é uma questão bem atual, é sobre se é possível os mortos se comunicarem com os vivos. Porque Saul vai consultar uma feiticeira para tentar falar com Samuel. E então realmente aparece um ser ali se passando por Samuel. Mas nós entendemos que a Bíblia fala que os mortos não podem se comunicar com os vivos. Se você pegar a passagem do rico e do Lázaro, trabalhada em Lucas 16, você vai perceber que o rico, preocupado com a sua família e a salvação da sua família, ele pede um favor a Abraão, para que Abraão enviasse alguém ali do paraíso para comunicar à sua família sobre o perigo do inferno e a necessidade da salvação. E Abraão vai dizer: se eles não ouvem a Moisés, que é a lei de Deus, e aos profetas, que são os pregadores da lei de Deus, tampouco eles se deixarão convencer por uma pessoa dali do paraíso, ainda que essa pessoa ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o que deixa claro aqui na frase de Abraão é que para uma pessoa sair ali do paraíso e ir até a família do rico, essa pessoa precisaria primeiramente ressuscitar. Então, um morto,
ele só conseguiria falar com um vivo se primeiramente esse morto ressuscitasse. Então não há essa possibilidade. O próprio Deus nos orienta em sua palavra que os homens ou mulheres que entre o povo dele forem médios ou consultarem os espíritos, eles teriam que ser executados, apedrejados, porque essas pessoas merecem a morte. É como uma célula cancerígena que traria prejuízos espirituais para o seu povo. Ele diz: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los. Eu eliminarei do meu povo essas pessoas. Então é pecado, sim, você participar de uma sessão mediúnica. É pecado você tentar resolver um problema através de uma invocação de espíritos. Okay? Tem muitas pessoas que passam por uma tribulação, acham que estão sob um efeito de uma maldição e querem tirar esse efeito dessa maldição participando de uma sessão mediúnica em um terreiro, em uma sala de sessão espírita, procura respostas sobre as indagações que afligem o seu coração, e essas respostas são procuradas em todos os lugares, menos na Bíblia. A pessoa acaba vulnerável a esse tipo de trabalho espírita, ok? Então, isso é um perigo, isso é uma invocação dos mortos. A própria oração às pessoas que já morreram é uma invocação aos mortos. Você pede ajuda e ora, faz uma prece, uma reza para uma pessoa que já morreu. E a gente entende que somente um ressuscitou, que é Jesus Cristo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o único que ressuscitou com um corpo glorioso. E através dele, que é o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso, é que os outros serão ressuscitados no dia da ressurreição, no grande dia que ele voltará. Então, aqueles que já morreram não ouvem nossas orações. E se dirigir a eles em oração é invocar um morto, é tentar participar de uma sessão mediúnica. E para isso, isso é abominável diante de Deus. Então Deus não respondeu a Saul por profetas. No capítulo 28 de 1 Samuel fala: mas estes não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. O próprio Samuel já havia abandonado Saul enquanto ele estava vivo. Então, se Deus abandonou Saul e não respondeu a ele enquanto Samuel estava vivo, o que é que Samuel deveria responder a ele depois de morto? Qual o sentido disso? Ok? Se Deus o abandonou, por que que ele ah, se daria ao trabalho de usar Samuel para respondê-lo? Então, Saul estava abandonado. E aqui, para matar a charada, nós temos aqui a, a frase no versículo 16, dizendo o seguinte: disse Samuel. E aqui muitas pessoas defendem que realmente foi Samuel, porque o próprio texto diz: disse Samuel. Então, como matar essa charada? Certo? Olha só o que a mulher viu. Vejo um ser que sobe do chão, um ancião vestindo um manto, ok? Então, o ancião vem e diz, e fala, né? Porque você me perturbou, certo? O texto diz bem claramente, disse Samuel. Só que a palavra disse ali, ela é usada no contexto que alguém se passa por, ok? É como se fosse alguém usando um ventríloco, ok? O que é um ventríloco? Você sabe que é uma pessoa que fala para dar uma impressão que é outra que está falando. Então, no hebraico, no original, quando você lê e estuda,
faz uma exegese do texto, você vai entender que aquele espírito se passou por Samuel, ok? Então o texto ele é muito bem claro. Então, só respondendo aqui, depois do panorama que a gente estudou, essas questões bem interessantes sobre quem é o ungido do Senhor, o espírito maligno que Deus enviou para atormentar Saul e sobre se há essa possibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos. Então, espero que eu tenha te ajudado nessa aula. Nos vemos na aula de 1º e 2º Reis. Que Deus te abençoe ricamente.